para todos os públicos. A pandemia da Covid-19 acelerou a inserção de tecnologias digitais na escola, pois as aulas presenciais tiveram que ser suspensas para diminuir a propagação da Covid-19. O processo de ensino-aprendizagem ganhou novos e muitos desafios, em especial em países com grandes desigualdades sociais, como o Brasil. Nesse processo, as redes de ensino adotaram as plataformas e aplicativos digitais diversos, muitas vezes sem refletir sobre os seus impactos a médio e longo prazo. É sobre isso que vamos dialogar no nosso programa de hoje. Olá, meu nome é Ade Chalar, sou professora da UFG, pesquisadora do CADJO, Grupo Interinstitucional de Estudos e Pesquisas sobre as Relações entre as Tecnologias e a Educação, e membro do Fórum de Licenciatura da UFG. No primeiro Matutando, Diálogos Formativos, da série Arte, Cultura e Tecnologia, dialogaremos com o professor e ativista Nelson De Luca Preto, da Universidade Federal da Bahia, sobre plataformas digitais privadas na educação pública. A pandemia da Covid-19 já provocou mudanças no processo educativo e desde julho estamos matutando sobre o trabalho docente e o processo de ensino-aprendizagem no contexto do ensino emergencial não presencial. Nesta quarta série de diálogos, vamos matutar mais e com grandes especialistas para compreender essas relações e fundamentos de arte, cultura e tecnologia com o ambiente escolar. Começaremos esses diálogos a partir das discussões que fecharam a série anterior, do qual discutimos o trabalho pedagógico, em seguida discutimos as condições de ensino-aprendizagem e agora vamos falar sobre as plataformas digitais privadas na educação pública. Para falar sobre esse tema, convidamos o professor e ativista, então, professor doutor Nelson De Luca Preto, da Universidade Federal da Bahia, da UFBA. O professor é bolsista CNPq, membro da Academia de Ciências da Bahia e um dos membros fundadores do GT16, o GT de Educação e Comunicação da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPED. Preto é conhecido e reconhecido pela sua defesa ao software livre e pelas políticas de apoio à formação do professor como cidadão intelectual. Professor Nelson Preto, que bom tê-lo conosco, é um prazer tê-lo por aqui. Para mim é um prazer enorme estar mais uma vez aqui na TV UFG e com vocês, queridas colegas. Professor Nelson Preto, o senhor, em sua descrição, se põe enquanto professor, pesquisador e ativista. Em um dos seus textos recentes, o senhor fala sobre o que é ser um professor ativista. O que pode nos dizer sobre isso? O que é ser um professor ativista e qual o papel deste profissional na sociedade? Não, professor ativista é quase que uma redundância, Ada, porque todo professor tem que ser ativista, porque ele é um ativista da comunicação, um ativista da ciência, um ativista da cultura. Nós temos que ter uma responsabilidade, enquanto profissionais da educação, de atuarmos publicamente, em qualquer que seja o nível da educação. Costumo sempre dizer que nós, pesquisadores e professores, somos e temos que exercer o papel de intelectuais públicos. Então, como sempre disse, um professor ele tem que atuar fortemente no seu sindicato, isso é uma questão quase que inerente à categoria profissional, porque o professor ele essencialmente tem um trabalho político. E político no sentido político pleno da palavra, não político ligado necessariamente a partido e muito menos de politicagem. Então, o professor ele tem que ser um ativista
porque eles têm que estar permanentemente em contato com a sociedade, não só em contato com seus alunos e alunas, ele tem que estar em contato com a sociedade de uma maneira geral, porque, afinal de contas, nós somos pesquisadores, e, enquanto pesquisadores, a gente tem que contribuir com a construção dessas narrativas contemporâneas, porque, se nós não fazemos isso, outros farão. Ainda no campo desse ativismo e desse trabalho intelectual que é inerente à nossa profissão, em especial quando a gente quer transformar a sociedade que a gente vive, o senhor também tem discutido e promovido uma série de reflexões sobre a cultura hacker. O que o senhor pode nos falar sobre o que é essa cultura e como essa cultura pode estar vinculada a uma luta de classes, né? A nós pensarmos na transformação do mundo? Pois é, essa é uma grande questão, e eu fico muito contente, muito à vontade de comentar isso hoje, exatamente hoje, porque nesta manhã já participamos de uma banca de doutorado do Alexandre Aguado, que é um professor do Instituto Federal de São Paulo, defendendo essa banca lá na Espanha, na Universidade, na Universidade Aberta da Catalunha. O trabalho de Alexandre é muito interessante, porque ele vai mostrar exatamente quais são as principais características desse jeito hacker de ser, que é como eu gosto de dizer. Fico muito feliz porque estivemos sempre muito fortemente como referências teóricas desses trabalhos. Lá no final do ano teremos um outro trabalho, também na Espanha, do Héctor, que também vai defender a sua tese, explicando e analisando o que são esses hackers. Então, os hackers são aqueles que têm uma grande perspectiva de compartilhamento, uma grande perspectiva de solidariedade, uma grande perspectiva de compaixão, desafiam a autoridade, tem como elemento fundamental construir as suas tecnologias, construir os seus artefatos para colocar ele à disposição da humanidade. O exemplo mais pequenininho, mais simples que a gente pode dar sobre o que é ser hacker é uma coisa que não sei se vocês já ouviram falar, mas ela se chama internet. Já ouviram, né? Pois é, o que é a internet? A internet nada mais é do que uma construção dos hackers. E por que a internet é o exemplo maior da construção dos hackers? Porque quando foram descobertos e desenvolvidos os protocolos de comunicação, que a gente então foi se apropriando deles e virou essa comunicação global, planetária, o que os seus desenvolvedores fizeram foi descobrir, desenvolver isso e não patentear. Pelo fato de não terem patenteado, eles simplesmente consideraram aquelas descobertas como sendo umas descobertas para a humanidade. E enquanto uma descoberta para a humanidade, ela pode ser apropriada por todo mundo. E no momento que ela é apropriada por todo mundo, objetivamente, o que terminou acontecendo é que isso se expandiu de forma vertiginosa, e hoje explicar o que é internet é até brincadeira, mas eu, como sou jovem há muito tempo, né, eu já fui para a televisão explicar onde fica o arroba no teclado. Observem que parece brincadeira, mas nós estamos falando de 25, 30 anos atrás. Apenas 30 anos atrás. O problema é que esta nossa internet está nos sendo subtraída. E isso é um grande desafio que nós temos pela frente. Falando desse uso, dessa subtração da internet, das questões de usos, utilizações e emissão das tecnologias, professor, em especial num contexto de impossibilidade de retorno presencial, já que ninguém quer ficar doente, ninguém quer correr esse risco, né? Uma série de questões têm sido veiculadas, e recentemente foi lançado um documentário chamado Dilema das Redes, no qual ex-diretores de grandes plataformas e redes sociais como Facebook, Instagram, Google, Pinterest, entre outros, evidenciaram suas preocupações, né, suas questões com a disseminação das informações nessas redes, sua qualidade e a veracidade.
Os profissionais que aparecem nesse documentário fazem relatos sobre como os algoritmos controlam e sugestionam o que vemos, né? E eles tecem essas informações aí e, inclusive, nos apontam vinculado aí às questões das eleições. E temos no Brasil, né, no nosso país, rolando investigações sobre as fake news aí na justiça. O que o senhor pode nos dizer sobre esse modo de lidar com as informações que transitam nas redes em um país tão desigual e com baixa escolaridade como o nosso? Olha, essa questão, na verdade, ficou muito mais simples falar agora, porque quando alguém nos questiona sobre alguma coisa, a gente diz, vai ver o documentário, não preciso eu falar nada. Então, nós há 25 anos estamos falando da importância de apropriação crítica, da apropriação desconfiada das tecnologias. Eu me lembro, há 25 anos atrás, fui na Universidade Federal de Goiás, aí na Faculdade de Educação, como professor visitante, para montar toda uma infraestrutura de rede. Eu estava aí fazendo um trabalho junto com as minhas queridas colegas da faculdade, e desde aquele momento a gente já dizia uma coisa que era fundamental, que era, nós não queremos a internet nas escolas, nós queremos as escolas na internet. Ou seja, a internet tem que ser algo em que tem que ser apropriado por nós. Ocorre que aquela internet livre, que nos parecia que era a grande plataforma libertadora da contracultura, onde nós iríamos fazer o que quiséssemos, etc. e tal, como eu disse anteriormente, ela nos foi subtraída por estes caras que hoje estão dizendo que fizeram isso. É curioso isso, né? E mais do que tudo, é um documentário feito, produzido e veiculado por uma destas grandes redes, que hoje é o Netflix, né? Uhum. Que é um problema, que para nós é muito bacana, porque custa pouquinho, a gente vê muita coisa, mas foi assim que o Google começou, foi assim lá atrás que a Microsoft começou. Então, esse documentário ele é muito importante, apesar de que ele for traduzido de uma forma que não é muito boa, porque para as redes não há dilema, o dilema é para a sociedade. Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo e o que eles querem fazer. E nós temos resultados concretos da eficiência disso que eles estão fazendo, que é a presidência dos Estados Unidos e a presidência do Brasil atual, que é fruto desta manipulação. E, obviamente, aí a gente tem formas de enfrentar tudo isso. Uma forma, obviamente, o Lerner diz lá, é se desligar de tudo isso. E eu não acredito que isso seja possível. Vamos pegar, por exemplo, o caso desse momento dramático que estamos vivendo, com mais de 140 mil mortos, tendo aqueles que podem ficar tendo ficado em casa. O fato de termos essas tecnologias nos aproximando foi absolutamente fundamental para que a gente não ficasse maluco, travado dentro de casa. Percebe? Então, quer dizer, desligar-se das redes é muito difícil. E para nós da educação, sempre defendemos o uso pleno dessas tecnologias, justamente para que a gente pudesse, tendo este olhar desconfiado sobre ela, a gente não caísse facilmente em fake news. Hoje circulou eu não sei se deve ter chegado, porque chega em tudo que é lugar, um jornalzinho dizendo que o Papa tirou de circulação a Bíblia porque vai colocar um outro livro no lugar. Né? E se bobear, daqui a pouco alguém vai começar a distribuir isso. Está vendo esse Papa argentino mesmo? Ele é um absurdo. Parará. Então, quer dizer, é muito importante para nós temos uma leitura absolutamente desconfiada de tudo que está na rede. Nem tudo que está na rede é peixe. Tem muito peixe falso por ali. E pensar sobre essa rede, esse contexto, é o que a gente está fazendo aqui. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos a falar daqui a pouco com o professor Nelson Preto mais um pouquinho. Voltamos já já.
Quem dirá do lugar desconhecido e pequeno no espaço, que um dia foi sentimento de alegria e que agora só é tédio e vontade absurda de sair correndo, correr e correr para ninguém te ver, correr mais rápido para nem mesmo você se ver, sumir para quê? Querer correr e assim procurar um lugar melhor. O mundo é grande, tem de ter um lugar por aí. O mundo é imenso. Numa pequena parcela tão pequena dessa imensidão eu estou, abafado, apertado, preso, encurralado, e pode imaginar mais 1000 sinônimos dessas palavras nesse poema. Série de provocações para continuar a pensar o assunto. E aí eu gostaria de continuar, professor, pedindo ao senhor que sintetizasse quais seriam os principais problemas que o senhor pode nos apontar do uso e da adesão irrefletida sobre essas plataformas pagas na educação pública, seja ela a educação básica ou a educação superior. Bom, a situação é grave em ambas as situações, tanto na educação básica como na educação superior. Em cada um dos dois níveis, a gravidade se dá por diferentes fatores, tendo sempre o mesmo comum, que é a apropriação dos nossos dados, né? No caso da educação básica, a questão central, além da apropriação dos dados, observem que, então, eu estou considerando que a apropriação dos dados, com relação ao que nós acabamos de mencionar, sobre apropriação a partir de uma datificação em que a gente vai, em que esses grandes grupos podem operar com os nossos dados a partir dos algoritmos criados por eles. Então, esse é o problema geral de todos. Mas no caso específico da educação básica, o que você tem de mais grave é que no momento que você coloca essa adesão a obrigatória, mandatória de todos os professores e alunos da educação básica para usarem soluções à la Google for Education ou Microsoft, o que você está fazendo é colocar para essas crianças e para esses jovens que esta é a alternativa. Isto significa que você vai formar um consumidor cativo no futuro. Você imagina um menino de 6, 7, 8 anos que está utilizando pela primeira vez as tecnologias na escola, mandatoriamente, porque é diferente dele usar em casa. Em casa ele escolhe, ele negocia com os pais. Ou não tem como negociar, né? Mas na escola, não. Na escola ele é obrigado. Significa que quando ele tiver 20 anos, ele já vai ter 12 anos imerso dentro dessa tecnologia. Então, virou a escola pública, virou um propagandista, certo? De uma tecnologia privada. Isso é uma vergonha, é um absurdo, é inaceitável, e um projeto chamado educaçãovigiada.org.br faz um mapeamento de toda essa situação. Repito, com esta base de apropriação dos dados comum a todos os níveis, esse é um problema grave na educação básica. Na educação superior, a questão é mais grave ainda no sentido de que seríamos nós os responsáveis, ou deveríamos ser, pela formação dessa perspectiva de liberdade na sociedade. Quer dizer, quando nós, da universidade pública, passamos criticamente a aderir a essas soluções, como o projeto educaçãovigiada.org.br tem colocado claramente, nós estamos mostrando para a sociedade que esse é o único caminho, em vez de enfrentarmos objetivamente o desafio, que é lutar por mais verbas para que a gente possa efetivamente ter sistemas públicos com servidores onde a gente tenha governança dos nossos dados. Suas considerações são muito pertinentes, professor, porque elas nos remetem a uma lógica de pensar a educação que vem sendo apresentada e sendo vendida como mercadoria, né? Que se converte em um problema no processo formativo, pois retira da humanidade
os direitos que a elas são garantidos e a própria humanidade em si, já que nós começamos a coisificar o humano, começamos a tornarmos efetivamente produto, né? E deixamos de pensar em processo. Essas questões diminuem muito as possibilidades de emancipação social, já que os sujeitos se tornam meros reprodutores. O senhor falou aí dos 12 anos, né, imersos numa cultura e como a única possibilidade. E muitos dos projetos de tecnologia, tanto no Brasil quanto os orientados pelos organismos multilaterais, colocam o professor nos seus documentos nesse sentido, no lugar de produto, numa abordagem tecnocêntrica. E aí eu queria saber do senhor, como o senhor nos propõe, assim, que dicas que o senhor nos dá para subverter esse comércio educacional, para a gente burlar o sistema, hackear. Bom, Ada, nós então voltamos ao começo, né? Com luta política, não tem outra alternativa. Então, no ensino básico, com os colegas professores, nos seus sindicatos, nos seus coletivos, lutando contra as secretarias de educação, contra prefeituras, que passem a adotar criticamente, não tendo uma desconfiança do que está acontecendo. E isso, obviamente, é muito importante nesse momento, porque nós teremos uma eleição muito em breve. Então, nós temos que cobrar dos candidatos a prefeito e dos candidatos a vereador, quais são as suas posições com relação a isso, porque não dá para dizer que isso é coisa de hacker, que isso é coisa de nossos grupos de pesquisas que são especializados em trabalhar na tecnologia da educação. Não dá para dizer que isso é coisa do GT16, da Amped. Isso é coisa de cada um e de cada uma, sem dúvida nenhuma. E no campo da educação superior, que os nossos colegas, também através dos seus sindicatos, das suas representações, mas em função de que as nossas universidades federais, as 69 federais, mais os 40 institutos federais, se constituem uma massa crítica muito importante que poderiam exercer uma pressão fenomenal no sentido de montar grandes redes federadas onde a gente pudesse ter segurança dos nossos dados e ter soluções criativas, livres, que não estivesse na mão de poucos e poderosos, como são esses 5 grandes grupos que estão lá no Vale do Silício, fazendo cada dia mais. Acabaram de sair os maiores bilionários, recentemente saiu a relação dos novos bilionários do mundo, muitos deles, a grande parte, ligada à área de tecnologia. Então, não é uma luta simples, é uma luta bastante complicada, é uma luta dura, mas que nós precisamos enfrentar. Hoje ela está mais dura porque, ao longo desses últimos anos, nós não fizemos o dever de casa. Nós ficamos muito à vontade enquanto nossos grupos de pesquisas, porque a gente vem apontando isso há muito tempo, há muito tempo. Com certeza, professor Nelson, como pesquisadora, né, a gente se encontra nos eventos e como a gente tem discutido, tem falado, tem publicado, tem publicizado nas nossas redes, mas ainda temos muito a caminhar. Nós do Matutando teríamos muito ainda para falar com o senhor, que colaborou para as discussões aí enormemente, né, para nós pensarmos melhor o uso de plataformas privadas na educação pública, e eu só posso te agradecer. Fica aqui um carinho e te agradeço aí pela participação, professor. E eu agradeço muito, é um prazer enorme. Muito obrigado, Antônio, por fazer a interpretação. Obrigado a você, Ada, obrigado a toda a equipe aí da TV UFG e dos projetos de vocês. Nós, como professores ativistas, estamos sempre aqui à disposição. Um abraço a todos que estão nos acompanhando aí ao vivo e o que vão ver algum dia esse material. Que maravilha. No programa de hoje, nós matutamos com o professor Nelson Preto sobre o capitalismo de plataformas e suas implicações no sistema público, né? Para saber mais sobre esse assunto e outros relacionados, temos algumas sugestões de leitura. O artigo da professora Karina Menezes e do professor Nelson Preto, intitulado Pirâmide da Pedagogia Hacker,
de sonhos coletivos a engajamentos reais. Está publicado na revista Teias no final de 2019, vocês acham aí na internet. Sugerimos também o artigo do professor Roberto Moraes, chamado Comodificação de Dados, Concentração Econômica e Controle Político como elementos de autofagia do capitalismo de plataforma. É um artigo publicado pela revista Consciência e ele foi publicado esse ano, está fresquinho, saiu agora 16 de setembro, vocês também acham ele na internet. Além disso, o artigo do professor Henrique Parra, Leonardo Cruz, Theo Amiel e Jorge Macedo, intitulado Infraestruturas, Economia e Política Informacional, o caso do Google Suite for Education, publicado na revista Mediações de Londrina, no ano de 2018. Essas são algumas das nossas indicações, com certeza vocês acham aí outros nos grupos aqui representados. Quero aproveitar o nosso momento, a nossa discussão, para reiterar o convite a todos e todas para participar do projeto Arquipélago de Memórias, que está coletando depoimentos em áudio sobre como a pandemia da Covid-19 está afetando a nossa vida. Depoimentos de professores, estudantes, familiares, serão coletados para formar um banco de dados, que comporão cápsulas de memórias. Para acessar e saber mais sobre o projeto, digite Arquipélagos de Memórias UFG, encontre o site e participe. No próximo encontro, matutaremos com o professor Júlio Van e a professora Giovana Consorte, ambos docentes do IFG, sobre os processos e experiências com as artes do corpo, no contexto da pandemia, a partir do tema Corpo, Dança, Movimento e Escola. Espero contar com a presença de todos e todas. Não perca. E uma boa tarde. Muito obrigada.